O projeto da reforma tributária volta ao debate agora no Senado nesse segundo semestre. Para falar sobre o andamento das principais pautas econômicas na casa, a gente recebe aqui o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Tudo bem, senador? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Bom dia, pela oportunidade de poder falar o que está acontecendo no Congresso. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, senador, alguns setores da economia falam que seria mais interessante o Senado manter a reforma tributária como veio da Câmara para evitar qualquer tipo de mudanças que possam até mesmo provocar o aumento da carga tributária. O senhor acredita nisso ou só acredita piamente que o Senado muda alguma coisa do que veio da Câmara? O governo, seja esse ou anterior, sempre acredita nisso, que nós possamos aprovar o que vem da Câmara. Porque nós somos experientes, pessoas muito experientes, do equilíbrio, aí não vai mexer para não voltar para o Congresso, para a Câmara Federal. Dessa vez eu penso que não vai ser possível, porque se a gente for nessa de entender, não mexer para não demorar, nós vamos ser irresponsáveis, porque essa reforma que está vindo aí, essa reforma que veio da Câmara não interessa ao povo brasileiro. Eu não sou especialista, mas foco principalmente nessa esdrúxula e grandiosa taxa que vai incidir sobre bens e consumos. É um problema muito sério. Eu penso que dessa vez o Senado não vai agir passivamente, não vai carimbar, não. Senador, muito bom dia. Ontem aqui na Jovem Pan nós falamos que o Tribunal de Contas da União, o TCU, vai amparar a reforma tributária agora no segundo semestre. Este amparo deve diminuir um pouco as críticas em relação à reforma? Eu espero que sim. Embora cada senador já tenha a sua mentalidade, a sua mente, porque eu disse há 4 anos e meio, quando entrei no Senado, que a reforma tributária é necessária, todo mundo concorda, mas na hora a gente vai discordar, porque ela se torna umbilical. Não tem como eu agir em prol da República sem pensar no Amazonas, sem pensar na Zona Franca. E assim é o Sudeste e assim é o Nordeste. Então, nós vamos sim olhar para o nosso umbigo. Se prejudicar a Zona Franca, o senador Plínio Valério do Amazonas não tem como aprovar uma reforma dessa. Eu até acho que possamos fazer muitas críticas a esse comportamento em relação à Zona Franca, mas o principal tem sido isso, e você não pode penalizar serviço. Porque se você penalizar serviço, vai penalizar todos nós. Você vai estar com problema, Amanda, eu vou estar com problema com dentista, com advogado, com Uber e com tudo. Então, da forma que veio, primeiro, só querem arrecadar, mas não cortam na carne. Não tem um só item que fale sobre que eles vão diminuir despesas. Eu sou um crítico a essa reforma. Eu tenho até meu voto antecipado. Do jeito que veio, eu voto contra. Porque quando vem da Câmara, Amanda, vocês noticiam, a Câmara aprovou isso e assado. Mas quando a gente vai ler, o que vem de Jabuti não é normal. Vem muita coisa que não tem nada a ver com o texto. Então, a gente tem que se debruçar. Eu penso que dessa vez o Senado não vai carimbar, mesmo com a ajuda do TCU. Senador Plínio Valério, agora as perguntas dos nossos comentaristas. Amanda Klein, a sua questão. Amanda. Senador, bom dia, prazer falar com o senhor novamente. Senador, o senhor teceu algumas críticas aí à reforma tributária, mas no caso do Amazonas, por exemplo, não se mexerá na Zona Franca de Manaus, né? Quer dizer, ela será mantida, é um ponto pacífico, uma questão de honra aí para os senadores do Norte, do Amazonas. Em relação às outras objeções, os outros apontamentos que o senhor fez, o que é possível mudar? Que o setor de serviços vai pagar mais impostos, hoje paga muito menos, mas a maioria não será afetada, ou porque se enquadra no Simples e não haverá modificação no Simples, ou porque contará ainda com uma alíquota reduzida, isso também passou pelo projeto da Câmara, 60% a menos, né, do que vários segmentos, vários setores. O que é preciso mudar para essa reforma tributária passar? Porque a gente vive hoje num manicômio tributário e é consenso também que é preciso mudar e é preciso superar isso no Brasil. Não, esse consenso, Amanda, sempre existiu. Todo mundo quer reforma tributária. Sabe aquela história de todo mundo quer a união da oposição, desde que seja em torno de si? Então veio muito complicado. A dúvida quanto à Zona Franca. A Zona Franca está garantido na Constituição, ora bola, está garantido, eles não podem mexer na Constituição. Mas deixaram, como eles vão esmiuçar as nossas vantagens para a lei complementar. E lei complementar, a gente sabe que muitas vezes não sai. Se sai, não é como a gente quer. Portanto, a Zona Franca hoje está melhor do que vai ficar com a reforma. Lei é garantida constitucionalmente, vai continuar por isso. Eu não sou especialista, Amanda, mas a gente procura entender, e como gente do povo que veio. Eu entendo, até prova ao contrário, que penalizar serviço é penalizar todos nós. A minha assessoria, como a consultoria do Senado, está apresentando algumas emendas. O Eduardo vai ter que enfrentar mais de 300 emendas. E algumas delas terão que ser aproveitáveis. Como eu te falo, a minha visão é de humanista, né? Eu sou um senador
e representa a população. Então, se prejudica a camada mais vulnerável da população, eu tenho que ser contra e me opor. Isso, claro que a gente pode mudar assim de rumo, mas eu não acredito que nós não possamos mexer. Essa história que a gente só pode tirar e não pode acrescentar, dessa vez não vai valer, não. Eu não saberia te dizer, Amanda, exatamente o que faz para melhorar isso. No meu entendimento, se penalizar menor serviço, eu já fico bem. Porque essa história da cesta básica, estão enganando lá, dizendo que os produtos vão... Mas se o serviço não diminuir, não vai ter jeito. É o carroceiro, é o caminhoneiro, é o taxista, é o dentista, é a manicure. Então, eu acho que eu estou me detendo como gente do povo. Agora, como especialista na reforma, eu estou esperando o estudo que eu encaminhei. Senador, nosso comentarista Cristiano Beraldo também participa da entrevista. Beraldo, sua pergunta? Bom dia, senador. Me parece que o governo, como o senhor disse, não cortou na própria carne na reforma, não tem disposição para fazer isso, não tem demonstrado isso até aqui, e agora vai encaminhar a reforma do imposto de renda, que tende a aumentar impostos em cima da população. O senhor acredita que há clima no Senado para aprovar aumento de impostos? Não há aquela história, o governo está dando tempo, né? Se a reforma tivesse sido votada assim que veio da Câmara, não passaria. Agora, como é que nós, pessoas oriundas da população, representantes da população, eu tive quase 1 milhão de votos no Amazonas, eu não posso nunca penalizar essa gente. Então, esse governo que está aí, os outros também. Isso é da época da colônia, né? Da época colonial. É só imposto. Precisa gastar mais? Tome imposto. Precisa tapar um rombo? Tome imposto. E a gente precisa de soluções que não penalizem cada vez mais a população brasileira, tanto o trabalhador como o desempregado. Eu não acredito, não há clima. Agora é isso aí. A gente não tem clima, a gente está contra, já vi muito isso no Senado, a gente começar com 36, 38 contra e acabar com 16, 15. Eu temo por isso. Perfeito. Senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, mais uma vez, obrigado pela gentileza por atender aqui a Jovem Pan. Estaremos acompanhando os trabalhos nesse segundo semestre. E até a próxima. Obrigado, Paula, Amanda, obrigado, Cristiano, obrigado a você. Um grande abraço, Bom dia a todos.